Bom dia, amigo. Esse é nosso momento de encontro matinal e como hoje é quarta-feira, você é nosso convidado para o culto de oração logo mais às 19 horas. Se você nunca veio, vai gostar da experiência. Temos a oportunidade para louvar a Deus juntos, temos a oportunidade para, em pequenos grupos, orar uns pelos outros e apresentar também os nossos pedidos, nossas necessidades, oportunidade para interceder por alguém a quem amamos e com quem estamos preocupados. E temos ainda o momento do culto em que nós estudamos a palavra de Deus e temos algum tempo para conhecer mais das Escrituras. Sem dúvida, uma experiência que vai enriquecê-lo. Mas você pode ir a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica que esteja reunida hoje em culto de oração e aproveitar também esta oportunidade. Aos aniversariantes, aquele abraço todo especial, cheio de muito carinho, de muito amor e de um desejo imenso de que o Senhor abençoe grandemente sua vida em todas as áreas. Sinta-se abraçado por nós nesse instante. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 4, nós lemos o seguinte: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Deixe-me situá-lo um pouco. Esse capítulo 9 do livro do profeta Isaías apresenta com certa riqueza de detalhes a promessa do nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É nesse capítulo que ele é apresentado como a luz que brilha para um povo que andava em trevas. É nesse capítulo que ele é apresentado como maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. É nesse capítulo que é dito, por exemplo, que ele viria para estabelecer um reino eterno, que de fato fez, não um reino temporal, não um reino humano, mas um reino que começa no coração do homem, no coração daquele que o aceita e se torna seu súdito, e um reino que será vivido em sua plenitude na eternidade. Portanto, esse capítulo apresenta vários detalhes interessantes que depois vamos perceber cumpridos nos Evangelhos, no Novo Testamento, com o nascimento de Jesus. Esse versículo especificamente que lemos fala sobre quebrar o jugo do opressor. Essa imagem era muito familiar para o povo de Israel, que algumas vezes já haviam experimentado essa situação de ter um povo inimigo a dominá-lo. O texto, inclusive, faz referência ao dia dos midianitas, ou seja, ao tempo em que os midianitas dominaram sobre o povo, trouxeram muita opressão, muita privação e muito sofrimento. E um povo acostumado a muitas guerras e, algumas vezes, a sujeição e a servidão a um povo dominador. Eles tinham noção do que isso significava. Esta imagem é evocada aqui para dizer que o Filho de Deus viria, ou aquele que nasceria como Filho de Deus, viria para quebrar o jugo do opressor, viria para trazer libertação. Nós só entendemos isso mais claramente quando Jesus diz, no capítulo 8 do Evangelho segundo João, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E aí nós entendemos a que se refere Jesus Cristo e a que se referiam as profecias no que se refere a essa libertação. Descobrimos que tanto o texto do Antigo Testamento quanto as palavras de Jesus se aplicam à nossa relação com o pecado. Jesus diz claramente: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí propõe libertação dessa escravidão. A verdade é que nós convivemos com o pecado e enquanto não conhecemos a Cristo, o pecado é nosso Senhor. Nós convivemos como se fôssemos escravos do pecado, porque o pecado domina sobre nós, porque o pecado sempre prevalece em nossas atitudes, em nossas ações, em nosso pensamento e em nosso comportamento. É interessante perceber então que toda a humanidade passou a ser atingida pelo pecado e, tendo cometido o pecado, tornou-se escrava do pecado. Além disso, a Bíblia fala que, além da escravidão,
o pecado traz sobre os homens o peso da condenação, uma vez que o salário do pecado é a morte. E a palavra de Deus diz que o pecado não apenas compromete nossa relação imediatamente com Deus, mas o faz de maneira eterna, exatamente através daquilo que a Bíblia chama de morte eterna. O texto fala então de Jesus como aquele que viria para quebrar o jugo do opressor, viria, portanto, para triunfar sobre o pecado. E é isso que é apresentado no Novo Testamento em vários textos e em várias ocasiões. Jesus veio para vencer o pecado. E não apenas o pecado, mas suas manifestações. Se o pecado escraviza, Jesus Cristo veio para nos libertar. Se o pecado nos coloca na condição de condenados, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se o pecado compromete nossa relação com Deus, em Cristo essa relação é restaurada e temos paz com Deus. Se o pecado compromete o nosso futuro e passamos a estar condenados, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceba então que o Novo Testamento, a nova aliança em Cristo Jesus, vem justamente nos proporcionar a vitória sobre o pecado e os seus desdobramentos. O maior deles é justamente a morte. E por isso Paulo diz, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e ali fazendo uma referência inclusive à ressurreição de Cristo, que tragada foi a morte na vitória. Cristo venceu a morte, ainda há pouco celebrávamos a ressurreição de Cristo por ocasião da Semana Santa. Jesus venceu a morte, e ao vencer a morte nos proporciona também a possibilidade de experimentarmos, de vivermos essa mesma vitória. Portanto, em Jesus, nós somos libertos de toda a opressão do pecado, da escravidão ao pecado, da condenação trazida pelo pecado, e em substituição a isto, nós temos em Cristo a vida eterna. Somos perdoados dos nossos pecados, somos libertos da escravidão, somos restaurados e renovados em nossa relação com Deus. Passamos a ser, para usar as palavras da Escritura, herdeiros de Deus, e passamos a ter a certeza da vida eterna. Meu grande desejo para você na manhã de hoje é que você experimente aquilo que Cristo veio trazer e proporcionar. E você pode experimentar, bastando para isto, abrir o seu coração para Jesus. Vamos orar juntos? Pai querido, muito obrigado por aquilo que Jesus veio nos proporcionar. Muito obrigado, Senhor, pela salvação que há em Cristo, a libertação dos nossos pecados, a vitória sobre o pecado, a libertação da condenação e a certeza da vida eterna. Eu quero te pedir agora, Pai, que cada pessoa que nos assiste nesse instante tenha esta mesma certeza, esta mesma convicção. Que isso traga força e alento ao seu coração a partir do dia de hoje. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você. Bom dia, amigos. Estamos nós juntos mais uma vez, começando um novo dia. E quero já aproveitar e chamar sua atenção para o fato de que de hoje a 8 começam as comemorações dos 90 anos de nossa igreja. Já na quinta-feira que vem, às 10 horas da manhã, estaremos na Câmara Municipal do Recife, numa sessão solene alusiva aos 90 anos da igreja. E à noite, na mesma quinta-feira, às 7 horas da noite, estaremos reunidos em nosso templo com uma sessão de abertura da Assembleia da Convenção Batista de Pernambuco, também uma sessão solene, uma sessão especial. E a partir daí, de sexta a domingo, uma série de conferências. Isso na próxima semana, ao final desse programa, apresentamos com maior riqueza de detalhes essa previsão de planejamento. Mas quero, nesse instante, convidar a todos para meditarmos na Palavra de Deus e deixar aquele abraço todo especial para os aniversariantes de hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, cuide do seu caminhar e guie os seus passos. Que Deus o abençoe. No livro do profeta Isaías, no capítulo 10, eu gostaria de ler os versículos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Nem sempre nós gastamos tempo refletindo sobre algumas coisas encontradas na Bíblia Sagrada a respeito da equidade e da justiça. Mas é importante que você saiba que a palavra de Deus fala muito a esse respeito. Primeiro, ao nos apresentar um Deus que não faz acepção de pessoas, um Deus que ama a todos indistintamente, e a partir daí já estabelecer um princípio e uma proposta, o princípio de que devemos agir da mesma forma, assumindo essa mesma atitude. Além disso, vamos aprender, principalmente com Jesus Cristo, que o grande mandamento é o amor a Deus e o amor ao próximo. E aí nós temos um resumo de toda a lei. A obediência à lei acontece quando demonstramos amor e assumimos uma atitude de amor. E quando Jesus é indagado a respeito de quem é o próximo, ele conta através de uma história que o próximo é aquele que se aproxima do necessitado, e aí estabelece esta relação entre aquele que tem uma necessidade e aquele que pode fazer algo em prol do suprimento dessa necessidade. Coloca-nos, portanto, de modo claro que a atitude que Deus espera encontrar em nós é esta atitude em relação ao próximo, em relação às outras pessoas, independente de quem seja. O critério passa a ser não o critério da importância de alguém, não o critério do nível de relacionamento que temos com esse alguém, mas o critério da necessidade. É isso que fica claro na história contada por Jesus, que fala de pessoas que não se conheciam, mas que se encontram numa situação na qual um está extremamente necessitado e o outro faz por ele tudo quanto ele necessita. Mas é importante que você entenda que esse conceito de justiça, de equidade, está presente em toda a Bíblia. Não apenas na relação de Deus conosco, mas na relação entre os homens. Jesus ensina no Sermão do Monte conceitos maravilhosos, extraordinários. Um deles
elementar para um bom relacionamento e que nós devemos fazer com os outros tudo quanto desejamos que os outros nos façam. O uso desse critério, a aplicação desse critério em nosso dia a dia seria suficiente para que os relacionamentos fossem muito mais saudáveis, muito mais equilibrados, muito mais amistosos, muito mais construtivos e, finalmente, muito mais pacíficos. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Jesus estabelece um parâmetro extraordinário que deveria gerir todos os nossos relacionamentos e todas as nossas atitudes. Mas quando voltamos ao Antigo Testamento, especialmente nos livros proféticos, vamos encontrar uma clara declaração, um brado contra a opressão provocada pelos poderosos. Nesse versículo que lemos, nós encontramos especificamente a preocupação com aqueles que têm o poder para estabelecer leis, aqueles que decretam leis e que o fazem de maneira injusta, aqueles que decretam leis injustas e por estas leis oprimem, promovem a opressão ou possibilitam a opressão, são absolutamente condenáveis diante de Deus. Preocupa-nos encontrar muitas vezes, por parte de pessoas que têm o poder, a atitude de interesse próprio em lugar do interesse coletivo. Quando colocamos alguém num cargo público, nosso entendimento e nossa expectativa é que o interesse público deve prevalecer. Isso deveria ser regra, jamais exceção. Isso deveria ser o comportamento natural. E todas as vezes que as pessoas agem motivadas por interesses pessoais, elas vão ser induzidas ao erro e à injustiça. No estabelecimento de leis injustas ou em comportamentos injustos na direção do que é público ou em atitudes injustas em relação aos mais necessitados. O texto está lançando, portanto, um desafio. O desafio de que as pessoas ajam, em especial aqueles que têm o poder e a oportunidade, ajam de maneira coerente, tendo como referência o bem público e a igualdade entre os homens. Nosso desejo, nossa expectativa, nossa proclamação é no sentido de que, assim como está previsto e estabelecido nas Escrituras, que aqueles que têm o poder para governar ajam de forma justa, de forma equitativa e de forma benéfica para a população. É claro que encontramos, sim, pessoas de bem que usam o poder público para exercer e promover o bem comum. Nosso desejo é que os nossos governantes, como um todo, assumam essa postura e essa atitude. Estarão realizando aquilo que é previsto nas Escrituras. Estarão fugindo daquilo que é condenável e reprovável nas Escrituras. Estarão promovendo uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igualitária e, por conseguinte, uma sociedade cujas relações são mais felizes. Que vivamos esta sociedade e que lutemos por isso, para que a justiça prevaleça, para que aqueles mais necessitados não sejam oprimidos, não sejam massacrados por leis ou por atitudes injustas, e que haja equidade e equilíbrio entre as pessoas. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina sobre todas as coisas. E agora, especificamente, agradecemos o alerta encontrado na Tua palavra quanto à justiça social, algo que deve estar presente, algo que deve ser buscado. Ó Pai, que os nossos dirigentes, aqueles que têm em suas mãos o poder para estabelecer leis ou para cumpri-las, ou mesmo para julgar o seu cumprimento, que eles façam isso com equilíbrio, com equidade e com a Tua sabedoria. É a oração que fazemos neste instante, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone
3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol, todo fim à noite, pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você. Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia, na iminência aí do final de semana, e queremos desejar a todos um final de semana ricamente abençoado por Deus, mas em especial eu me dirijo aos que aniversariam hoje, amanhã e depois de amanhã, domingo. Receba um abraço todo especial, carregado de um grande desejo de muitas felicidades sobre a sua vida. A todos o convite para estarmos juntos no próximo domingo, pela manhã e à noite, em nossos cultos realizados em nossa igreja. Aproveito para lembrar que na próxima semana, a partir de quinta-feira, uma série de atividades especiais marcará a celebração dos 90 anos da igreja. Então você é nosso convidado para essas programações e, naturalmente, queremos ter a alegria de vê-lo, de abraçá-lo pessoalmente em nossa igreja. Ao final desse programa, nós apresentamos mais detalhadamente essas informações sobre o planejamento. Agora, todos são convidados para juntos meditarmos na palavra de Deus. No livro do profeta Isaías, no capítulo 12, no versículo 2, nós lemos o seguinte: Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Que lindo esse cântico, essa declaração de fé encontrada no livro do profeta Isaías. Bem parecida com o que a gente frequentemente encontra no livro dos Salmos. Uma declaração de confiança em Deus. Há pelo menos duas coisas muito claras aqui. Uma, a afirmação da confiança depositada em Deus, e a outra, a relação disso com a alegria expressa pelo salmista. Ele se tornou meu cântico. A ideia de que esta confiança em Deus gera prazer, gera alegria, gera satisfação, gera adoração. Refletindo um pouco a respeito desses dois aspectos, eu queria caminhar com você a partir do seguinte raciocínio. De acordo com as Escrituras, nós somos frágeis, somos limitados e somos também pecadores. Apesar disso, e eu diria mais, exatamente por isso, nós somos convidados a desenvolver um relacionamento com Deus no qual Ele possa suprir as nossas necessidades. Entenda, nós somos falhos, mas nós temos um Deus que não erra. Nós somos limitados, mas temos um Deus onipotente. Nós somos frágeis, mas temos um Deus poderoso. Nós somos pecadores, mas temos um Deus santo.
A palavra de Deus, então, vai nos dizer que nós podemos encontrar em Deus o suprimento de nossas necessidades, a cobertura dessas carências e dessas limitações que temos em nós. Significa dizer, por outro lado, que distantes de Deus nós jamais conseguiremos nos completar, jamais conseguiremos nos realizar. Aquele conceito de que Deus nos criou com um espaço vazio, e o espaço do tamanho dele, o espaço que só ele pode preencher, um espaço que só ele pode ocupar. É bem verdade que ao longo da história, individual ou coletiva, o ser humano tenta encontrar diversas formas de preencher este vazio, diversos recursos que possam ser colocados na tentativa de suprir isso. Algumas vezes o homem consegue como que encobrir a sua necessidade, esquecendo-se dela, mas ela não deixa de existir. E a verdade é que esse vazio jamais é preenchido, a menos que o homem busque em Deus esta resposta. Todas as tentativas são nulas, são inúteis, são vãs. Todo esforço é ineficaz, porque nada, nem ninguém pode preencher esse espaço no coração do homem, que Deus, e só Deus, pode ocupar. Por outro lado, o texto vai falar da alegria que brota dessa relação com Deus. E aqui eu quero dizer o seguinte: todas as vezes em que nós entendemos nossa necessidade de Deus, nossa dependência de Deus, a nossa angústia de não encontrarmos respostas é substituída pela paz e pela segurança de estarmos nos braços de Deus. Nossa inquietação por não sabermos o dia de amanhã é substituída pela segurança de podermos depositar nas mãos de Deus o nosso futuro, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Nosso desespero por sermos falhos, finitos e pecadores é substituído pela dependência de um Deus que não o é, e que justamente por isso pode nos completar e pode nos suprir. Nosso medo em relação à morte é substituído pela certeza da vida eterna. E assim, conquanto a vida permaneça com suas dificuldades, limitações, conquanto tenhamos sim momentos de certa fragilidade, nós não somos destruídos, não somos derrubados, não somos derrotados, porque Deus nos assegura a vitória. Assim mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte, para usar a expressão do salmista no belo Salmo 23, podemos dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É a certeza de que Deus sempre está presente, a convicção de que jamais caminharemos sozinhos, a segurança de saber que podemos depositar nele nossa confiança e as nossas expectativas e jamais seremos decepcionados. É isso que o livro do profeta Isaías nos lembra nas belíssimas palavras lidas agora há pouco. Deus é a minha salvação, Deus é a minha esperança. Posso então confiar nele. E esta confiança faz brotar do meu coração um cântico, o cântico de alegria e de júbilo, de alguém que sabe que por difíceis que sejam as circunstâncias, eu não as enfrentarei sozinho. Por difíceis que sejam os problemas, eles podem ser vencidos. Por frágil que eu seja, é possível cobrir minha fragilidade com a força que vem do Senhor. Porque, diz um outro texto do mesmo livro do profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. É possível, portanto, viver confiando em Deus, dependendo dEle e recebendo dEle esta segurança, esta paz que nos faz cantar. A proposta que eu tenho para você nesta noite é que você busque no Senhor o suprimento de suas necessidades, a cobertura de suas fragilidades, a confiança e a segurança que o faça cantar. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque embora a Tua palavra claramente nos lembre nossas limitações e fragilidades, nós podemos confiar em Ti. E Tu nos completas, e Tu supres cada uma de nossas necessidades e angústias. Tu nos fazes viver com a confiança e com a segurança
de que mesmo que os momentos sejam difíceis e mesmo que a vida nos reserve instabilidade e inconstância, nós podemos estar seguros nos teus braços. Pedimos que seja esta a confiança dos amigos que nos assistem neste instante, no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.